hora do nosso quadro Horizontes Humanos com o querido René Dentes. Bom dia, René. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos os nossos telespectadores da TV Horizonte. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, René. E olha só, hoje aqui no programa a gente teve animalzinho, medicina chinesa para os animais, que você acabou de ver, né? A Graciosa está por ali. Mas a gente falou também sobre a amamentação, sobre a dedicação das mães aí nesse processo de amamentar, benefícios para a mãe e para o filho. E agora a gente vai falar sobre o pai contemporâneo, né? Quem é esse pai? Que pai é esse? Então, é muito importante, né, Síria, porque eu também sou pai, né, duas meninas de 12 e 11 anos, pai de menina, e assim, eu defendo muito a ideia de que essa figura do pai, que talvez durante algum tempo ficou apagada de alguma forma, né, porque foi delegado a ele o lugar do provimento, da família, né, de trazer o suporte, mas que ficou longe do afeto, né, e hoje é possível que os pais eles estejam mais inseridos no afeto, na educação dos filhos. E eu defendo muito uma ideia, como psicanalista, de que isso vai trazer uma grande transformação social, porque, de alguma maneira, haverá mais referência na família e o pai realmente vai cumprir o seu papel mais amplo, que é do afeto, que é do cuidado, que é da educação também, né? Então, isso é muito importante, tanto para os pais terem esse lugar, porque é muito prazeroso e é muito gratificante, né? Mas também para a sociedade e para os filhos, sobretudo. E com isso o pai se torna mais participativo também na vida do seu filho, da sua filha, Exato. né? A gente tem que tirar, né, aquela ideia de que o pai está ajudando. Não, ele está fazendo o seu papel. Exatamente, né? Ele é Não é pai. nada demais. Mas ele tem que, de fato, saber da vida dos filhos, saber da vida escolar, saber as matérias, né? E tentar dar um suporte de alguma maneira, né? Na psicanálise, Síria, a gente fala muito que o pai tem a figura de referência, assim, de identidade. Pode ser essa identidade para o filho e isso vai torná-lo mais confiante, né? Ter a noção clara de que alguém se responsabiliza por ele, o pai e a mãe. Então, nesse sentido, é muito importante que ele tenha a clareza disso, né? Agora, as questões aí de participar do processo educacional, como você disse, reuniões escolares, cozinhar, ajudar com as tarefas da escola em casa. Antes a gente viu um distanciamento, eram as mães participavam mais, né, desse processo. Os pais estarem mais presentes, mais atuantes, isso contribui para desmistificar esse estereótipo, né? Esse distanciamento do pai dessas questões? Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que, assim, pai e mãe, paternidade e maternidade são construções, né? Não é algo, assim, que nasceu do nada ou simplesmente é o biológico. É uma construção diária, um caminho feito e conquistado, né? Então, se você dá o lugar possível a ser, por exemplo, exercido pelo pai, né, de cuidado, de afeto, ele tem que continuar nesse caminho, né? E, de certa forma, isso é algo que ele tem que ir conquistando cotidianamente. Não é porque é pai que vai ter o respeito, né? Hoje a gente vive uma sociedade que eu costumo dizer que não é mais assim vertical. Você não pode virar para o filho e falar, eu sou seu pai, me respeite. Exatamente, eu sou seu pai, me escuta, me obedeça, faça isso que eu estou mandando, né? Hoje nós temos uma sociedade mais horizontal, então você vai ter o respeito se tiver um reconhecimento do filho. Eu vejo que, sobretudo, sabe por que os filhos respeitam hoje? Ou não respeitam, né? Porque eles têm medo de afetar o pai ou a mãe, por exemplo, quando dizem assim, eu não quero fazer isso porque vai entristecer meus pais. Isso é o principal ponto hoje. Não é porque, eu tenho que respeitá-lo porque simplesmente é pai ou mãe. Meu pai não gosta que eu faça isso, então eu não vou fazer para não contrariar o meu pai, para não decepcionar. Exato. E às vezes, isso aí, não sei, imagino, pode até trabalhar ou atrapalhar a evolução, o crescimento, a identidade da própria pessoa, né? Exato. Então é um processo assim, muito mais de reconhecer, olha, os meus pais, eles vivem determinados valores e eu não vou contra esses valores porque eu quero me espelhar neles e se eu não espelhar, eu vou afetá-los. Então, isso é o principal critério. Não é mais uma sociedade onde manda e obedece. Isso acabou em qualquer lugar, né? Seja no trabalho, seja na família, nós precisamos ter uma legitimidade e não a autoridade. Legitimidade paterna é diferente de autoridade.
né? E o exemplo também é muito importante, né? Porque às vezes a gente vê, principalmente no passado, olha, você tem que ter uma alimentação correta. O pai fala, a mãe fala, mas na prática o exemplo é outro, que esses pais estão dando para essa criança, né? Exatamente. Está fazendo a alimentação toda errada. Esse exemplo também faz parte desse processo contemporâneo, do pai contemporâneo? Com certeza, né? Você vê que se os pais, por exemplo, têm um hábito esportivo, um hábito de alimentação saudável, ou um hábito cultural de estudo, por exemplo, os filhos já entram naturalmente nesse hábito. Então, é preciso que tenha hoje uma noção de que a nossa ação, ela é livre. Nós nunca vivemos, não é, Síria? Nossos telespectadores devem concordar com isso. Nós nunca vivemos um momento de tanta liberdade em vários aspectos na nossa sociedade. Mas isso implica dizer que também temos responsabilidade. Então, é essa noção que nós devemos ter com os nossos filhos. Deixar de lado um pouco o aspecto moralista, moral e entrar com o aspecto ético. Ética pressupõe responsabilidade. Você pode fazer, mas há uma consequência. Então, essa consequência tem que ser enfatizada. Agora, é um desafio maior para esses pais contemporâneos nesse processo de educação desses filhos, né? Sim. Na prática, como que eles podem educar? Quais as dicas aí para educar impondo limites mesmo com toda essa liberdade? Sim, então, eu vejo que uma coisa bem importante é os pais conhecerem o universo dos filhos. E esse universo eu estou dizendo, por exemplo, de jogos virtuais, né? Eu vejo que na clínica psicanalítica, muitos pais não têm ideia do que os filhos conversam no ambiente virtual ou que jogam, por exemplo, né? E como são afetados por esses jogos. Então, mesmo que os pais estejam distantes de uma realidade virtual, dos jogos, do universo daqueles personagens, é importante eles tentarem entender um pouco o que representam. Quer dizer, aproximar dos filhos é ter uma inserção no seu universo que é diferente, às vezes, do que o pai viveu. Sim. Mas é preciso deixar de lado os preconceitos, partir só da ideia de que aquilo ali é bobagem, é perda de tempo. Não, para os filhos está sendo legítimo, está sendo importante. Então, tentar entender esse universo e a mudança de geração é algo fundamental nos nossos dias. Agora, há muitos dilemas também em relação a isso que você acabou de colocar, né? Às vezes o pai hoje é pai, mas quando no papel de filho ele foi educado de uma forma completamente diferente. Exato. A tendência é que ele queira passar essa educação para frente, educar da mesma forma que foi educado. E aí, como fazer, exato, como cuidar desse processo? Exato, nós estamos vivendo momentos assim de transições fortes de gerações, né? Então, as pessoas educadas sob um conjunto de valores, ela tem dificuldade de mudar isso. Só que é preciso mudar. Hoje a gente tem tanta consciência, né? Tanta gente falando sobre os temas, que é possível que você assuma um outro discurso, uma outra postura e tenha, assim, uma posição de mudança diferente do que era antes. O ser humano, eu costumo dizer que ele não precisa ficar estático, baseado apenas naqueles valores que ele aprendeu. Muitos desses valores são bons, mas muitos podem não ser. Então, a gente precisa pensar fora da caixa, fora até da nossa família. Muitas vezes a família, claro, ela é um alicerce, mas muitas vezes também ela trouxe limite de pensamento e a gente precisa olhar para o mundo de uma forma mais ampla, né? Tem outras coisas que as nossas famílias às vezes não pensam e que são boas, né? Então, as pessoas precisam pensar mais de forma autônoma, começar assim, né, refletir para elas mesmas, olha, será que isso que eu aprendi lá atrás é realmente um valor que eu devo levar para sempre na minha vida? Fazer uma avaliação, ou não, né? A gente tem condições disso hoje, sabe? Eu acho que é possível que a gente evolua. A gente precisa evoluir sempre, e não ficar sempre naquela opinião antiga. Tá certo. Renê, você é pai, o Dia dos Pais já passou, mas estamos em agosto ainda, né, o mês dos pais. Qual que é a mensagem que você deixa para esses papais contemporâneos, assim como você? Então, olha, eu deixo a mensagem que, assim, os pais hoje têm uma oportunidade muito ímpar de exercer o afeto, de construir a sua legitimidade com seus filhos, né? Isso é muito bonito, porque isso fica para sempre. Os filhos, em qualquer momento da sua vida, lá, futura, adulta, eles vão se lembrar desse momento e vai trazer muito conforto, muita boa memória apaziguada, feliz para eles. É isso mesmo, essa questão de construir boas memórias, isso é muito importante, né? Com certeza. Renê, muito obrigada, viu, mais uma vez, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até a próxima. Prazer.